Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E o tema de hoje então é o mapa da dor e com um exemplo prático. Esse mapa da dor, inclusive, pode ser um mapa da dor que você está sentindo nesse momento. Mesmo que não seja, eu vou tentar mostrar para você aqui com o raciocínio clínico do R2FT por que esse método tem sido de bastante sucesso no tratamento de dores de baixa complexidade. Então, após eu falar um pouco do R2FT, no tratamento da cervicalgia, eu vou abordar um pouquinho o tema da internet. O que existe hoje de conteúdo quando você faz uma busca para solucionar dores na região cervical, se isso ajuda ou atrapalha, e por fim, os medicamentos. Como as pessoas têm usado medicamentos nesse cenário de dor, se é a forma adequada ou não de usá-los, tá bem? Mas primeiro, curte o vídeo, ajuda aí, o canal é novo, para que a gente possa crescer aí e chegar, né, e atingir mais pessoas nesse combate das dores, tá certo? Bom, vamos lá. O R2FT, então, é um método que tem uma visão bastante global sobre a dor, né? Nós enxergamos o processo como uma falha de transmissão de força entre cadeias musculares. O exemplo da cervicalgia, então, pode estar tendo origem num lugar muito mais distante do que a região cervical. Por exemplo, e que não é raro, a gente pegar pessoas que têm torção de tornozelo e têm dor na região cervical. Nós vamos avaliar toda essa cadeia muscular, identificar músculos facilitados, músculos inibidos e fazer a intervenção proposta pelo R2FT. Se você não viu nos outros vídeos, assiste lá, porque esse vídeo aqui eu não quero que ele fique muito longo, tá certo? Por exemplo, a cervicalgia também ela pode ter origem na região abdominal, certo? Falha de transmissão de força da região abdominal, dos diversos músculos que compõem a parede abdominal. Identificamos quais estão facilitados, quais estão inibidos. Músculos antagonistas podem estar inibidos ou facilitados. E em cima dessa análise, a gente faz o tratamento. E você percebeu que em nenhum momento eu falei em tocar na região cervical. Essa é a nossa visão. E na internet, o que nós vamos encontrar? Via de regra, a gente vai encontrar numa busca sobre dor cervical, como aliviar a dor cervical, por exemplo, sugestões de autoliberação miofascial com rolinho na região cervical, bolinhas, mobilidades articulares, alongamentos estáticos, passivos ou ativos, mas isso ajuda ou atrapalha? Bom, eu posso dizer para vocês que até determinado ponto ele vai ajudar, é claro, porque existe realmente uma tensão muscular na região cervical, certo? Só que você vai arrumar um alívio transitório, porque a origem não é na região cervical. Esse alívio transitório é importante, claro que é, porque ninguém quer ficar com dor atrapalhando a prática esportiva, o treino, as atividades diárias. Mas não vai solucionar o problema. E por outro lado, cada vez que der uma crise aguda, a tendência é que essa crise aguda seja pior, porque a origem não foi investigada e o padrão vai continuar existindo, o desequilíbrio. Né? Por outro lado, né, ainda é possível que, com o passar dos anos, esse desequilíbrio, né, de forças gere uma lesão articular, porque você imagina esses músculos tracionando, por exemplo, a região cervical de forma, né, desequilibrada, pode sim vir a gerar um desequilíbrio na estrutura da coluna cervical, entre outras articulações que estão no caminho. Tá bem? Os medicamentos nesse cenário, os medicamentos também têm uma certa relação com essa questão das janelas, né, temporárias de alívio, porque da mesma forma o remédio não vai agir na causa do problema, ele vai agir nos sintomas. Né? Um anti-inflamatório, um analgésico vão te ajudar, sem dúvida vão te ajudar, mas da mesma maneira vão fazer com que tenham janelas e os problemas são os mesmos. O problema com certeza voltará se a origem dele for desequilíbrio de cadeias musculares. Outra questão muito importante dos medicamentos é a interação medicamentosa. Muitas pessoas fazem uso de medicações contínuas e ao colocar uma outra droga, né, junto com essas medicações contínuas, e normalmente essas drogas são indicações de amigos, de parentes, sem posologia, sem prescrição médica, você pode estar correndo o risco ainda de complicar o tratamento que o outro medicamento faz, né, da sua medicação contínua, por exemplo. Outra situação bastante importante dos medicamentos é criar resistência àquela droga que você está usando de forma aleatória. Ou seja, usando aquele remédio sem posologia, sem dose adequada, pelo tempo inadequado, pode fazer com que você tenha resistência a esse medicamento. Ou seja,
Quando você tiver um problema no futuro, que aquela droga seja necessária, o seu corpo não vai responder, porque o uso inadequado daquele fármaco fez você gerar uma resistência a ele. E isso é importante, porque daqui a pouco você vai ter algum problema mais sério na frente, vai consultar um médico, ele vai prescrever esse remédio, não vai fazer efeito, ou não vai ter o efeito esperado, ou vai ser muito pouco efeito. E essa janela, até você descobrir que tem resistência para usar outro, pode ser crucial para solucionar o problema que vai aparecer para frente. Tá bem, pessoal? Então, esse é o tema de hoje, mostrando aqui para vocês um pouco um apanhado do que normalmente acontece quando a gente pensa numa dor. Tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima.